Bom, nós estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial. Dr. Biderman, obrigado. Fazia tempo, né, que nós não conversávamos. É verdade, Silvio. Prazer estar aqui contigo novamente. Viagens, negócios, isso aí. Realmente foi um ano bastante tumultuado, né? Como é que tu pode, assim, definir este ano de 2022? Olha, Silvio, um ano difícil, né? Mas eu acho que foi um ano positivo, dentro das expectativas que se colocava lá no início do ano, com a saída da pandemia, o mercado voltando ao normal, as pessoas voltando a consumir, voltando a circular. Então foi um ano, vamos dizer assim, de recuperação, de resgate, não foi um ano excepcional. O varejo sofreu um pouco ainda, não recuperou os níveis de 2019 ainda, mas boa parte das indústrias de consumo, de maneira geral, recuperaram bem. As empresas de energia, uma empresa que eu acompanho, a Copel, que estou no conselho lá, foi muito bem, né? Com preços, enfim, razoáveis, com consumidores voltando a consumir. Então, acho que, de maneira geral, a economia cresceu, né? Acima até do que se imaginava, a volta do emprego, né? A redução do desemprego no Brasil, acho que foi um índice aí, sim, extraordinário. O Brasil voltou a patamares de muitos anos atrás em termos de emprego. Então, acho que de maneira geral, assim, as pessoas saíram felizes desse ano, né, em termos de desempenho de 2022. Então, acho que de maneira geral foi um ano positivo. Acho que as pessoas, enfim, então, o mercado voltou, a economia voltou. Então, acho que foi um ano, enfim, que a gente pode, vamos dizer assim, não sei se comemorar, até pelo final do ano, que não foi nada bom, mas de maneira geral, acho que foi um ano de bons resultados nas empresas de maneira geral, né? Qual é o segmento assim da economia, fora o agronegócio, né, que a gente sabe que já vem se consolidando há muito mais tempo e despontando no mercado nacional e internacional. Qual é o outro segmento que teve um bom desempenho aqui no Brasil? Olha, eu tenho dois clientes que eu acho que eu gostaria de destacar, né? Primeiro, um que é a Coca-Cola lá do Norte e Nordeste, a Solar, né, que atende todo o Norte e Nordeste do Brasil. É a segunda distribuidora de Coca-Cola no país, depois da FEMSA. Um resultado muito bom, né? Enfim, eu acho que até o Bolsa Família ajudou, né, para as pessoas voltarem a consumir. E a gente sabe que as pessoas de baixa renda, assim, melhoram um pouquinho a renda, compram Coca-Cola, né, vamos dizer assim, dos itens de desejo de consumo, né? Então, foi um ano muito bom para a Coca-Cola lá no Norte e Nordeste do Brasil, né? E outra empresa que eu destaco é a Suzano, né, meu cliente também lá em São Paulo, que é a maior indústria de celulose do mundo hoje, né? Então teve um ano excepcional, com resultados fantásticos, preço da celulose internacional bastante bom, câmbio de uma certa forma ajudou também. Então, uma empresa assim que tem apresentado resultados extraordinários. Anunciaram agora um acréscimo importante nos investimentos para 2023, um projeto gigante lá no Cerrado de quase 30 bilhões de reais, uma fábrica nova completamente do zero, né, Greenfield, né, lá no centro-oeste do Brasil para a produção de celulose. Então, trabalho excepcional. A Suzano, para teres uma ideia, se fala muito de desmatamento, esse tipo de coisa, tem muita, vamos dizer assim, fantasia nesse tema. A Suzano planta 600 mil árvores por dia. Sabe o que é 600 mil árvores por dia? Eles plantam no Brasil. Então, isso é o que se fala, né? Muito tem de narrativa, né? E eles sofrem também muito com os incêndios criminosos que acontecem no Brasil nas florestas. Então, se fala de incêndio aqui e ali, de desmatamento, não sei o quê, mas os incêndios criminosos promovidos muitas vezes, e não sempre é lógico, mas muitas vezes por essas ONGs clandestinas, né, ou nem tão clandestinas. E bem amparadas, né? E bem amparadas, então provocam para depois divulgar o que está acontecendo no Brasil. Então elas mesmas provocam para ter o que noticiar, ter o que reclamar. Para ganhar recurso também, né, para fiscalizar, né? Obviamente. Para fiscalizar, entre aspas. Entre aspas, né? Então isso acontece, infelizmente acontece, mas preciso para destacar dois negócios, assim, duas empresas que vão maravilhosamente bem. E outro que eu gosto de destacar também é a Copel, né, a indústria de energia lá do Paraná. Eu venho lá, estou no conselho já acho que 4 ou 5 anos, e a gente conseguiu esse ano aprovar lá vamos dizer, a transformação da companhia num corporation, né? Então, não sei se você acompanhasse na imprensa, mas logo após a reeleição do governador Ratinho, com mais de 70% de votos, ele anunciou, a gente já vinha trabalhando nisso há algum tempo, ele anunciou a transformação da companhia num corporation. Ela vai deixar de ser estatal, de uma certa forma uma privatização, com certeza, mas muito semelhante ao modelo da Renner, né? Então, ou seja, onde não vai haver um acionista controlador, diferente do que fez a CE aqui, que vendeu para a Equatorial, lá a Copel nós vamos, enfim, transformá-la numa companhia de capital pulverizado, enfim, sem controlador. O estado do Paraná ainda vai ter uma participação relevante, cerca de 15%,
com Golden Share, né, mas ela vai ser uma companhia privada de capital pulverizado. A gente sabe que para competir nesse mercado de energia com os gigantes internacionais, sendo uma companhia estatal, por mais eficiente que seja, a Copel fatura quase 30 bi esse ano, com geração líquida de caixa de quase 5 bilhões de reais, mas a capacidade de investimento para manter a competitividade nesse mercado com os gigantes internacionais é muito difícil. Então, com as amarras de estatal, então fica mais difícil ainda, né? Com toda a dificuldade de contratar gente, toda a dificuldade do processo de licitação, com o Tribunal de Contas em cima, enfim, criando uma série de dificuldades. Então, tudo isso sai agora para a companhia poder respirar, atrair capital, se valorizar. A Copel já é uma companhia registrada na Bolsa, não só no Brasil, como na Bolsa de Nova York. É uma companhia que sai pronta aí para disputar com os grandes players internacionais um mercado disputadíssimo, que é esse mercado da energia e das novas fontes de energia que estão aí, as fontes alternativas, eólica, solar e todas essas que estão aí no mercado. Muito bem. Bom, o grande problema da economia brasileira é que ela vem um caminho assim de liberdade econômica, de incentivo aos investimentos, de controle dos principais indicadores como taxa de inflação, taxa de juros, né? Então isso aí realmente é um quadro que atrai um grande investidor, sobretudo o investidor estrangeiro. Mas daqui para frente, a partir de janeiro, se houver essa troca de governo, é uma coisa que preocupa, né? Porque os parâmetros que a gente sabe são completamente opostos. Gostei do C, né? Se houver, gostei do C. Não jogamos toalha ainda. Claro, né? a gente não sabe, né? Não sabe o que vai acontecer, né? Mas que eu até ontem, Silvio, numa reunião de conselho, numa empresa lá do Nordeste, que a gente está fazendo um trabalho de compliance. Compliance é o atendimento da regulação, enfim, de lei anticorrupção, todo esse tipo de coisa, para atendimento das normas mais rígidas, vamos dizer assim, de governança e conduta, né, que uma empresa possa ter no seu padrão mais alto. E discutindo no conselho, uma das conselheiras, uma das pessoas da família, perguntou, poxa, mas como é que nós vamos viver? E essa empresa tem negócio de energia, tem negócio de vidro e tem negócios imobiliários, né? Entre outras coisas. E ela disse, poxa, como é que nós vamos conviver nesse Brasil, onde, vamos dizer assim, com esse ambiente de negócios, agora a partir de 2023, a gente está aqui fazendo trabalho, tudo para fazer tudo certinho e tal, e nós vamos vir para um ambiente onde o crime compensa, onde, vamos dizer assim, aquelas pessoas que foram condenadas no passado estão voltando à cena do crime, como diz o nosso talvez futuro vice-presidente. Poxa, como é que nós vamos nos comportar, né, nesse mercado? E essa é a preocupação das pessoas, né? Como é que eu vou lidar com essa situação de volta no Brasil, depois de quase ter chegado ao ponto de conseguir limpar todo esse problema de corrupção no país? Agora voltam as pessoas que patrocinaram esses crimes terríveis contra o país, voltam, enfim, como eu já disse, à cena do crime. E como é que as empresas vão se comportar nesse novo cenário? Eu disse, olha, é muito simples, pessoal, nós vamos ter que continuar mantendo a nossa postura, nós vamos ter mais dificuldade, com certeza, porque certamente nós vamos ter mais dificuldade para obter as licenças, mais dificuldade para obter as aprovações, se a gente for absolutamente correto, mas não podemos ceder. Nós não podemos ceder esse processo. Vamos sofrer? Vamos. Mas isso faz parte do jogo e nós vamos ter que jogar o jogo correto como ele sempre foi. Se for para jogar outro jogo que nós não estamos acostumados e que não é do perfil da nossa conduta, nós não vamos jogar esse jogo, tá certo? Então essa que tem que ser a postura. Infelizmente, isso vai acontecer, né? Eu estou muito preocupado, Silvio, porque eu acho que independente de qualquer coisa, eu acho que, vamos dizer assim, tem provocado essa discussão nas empresas, porque a regulação vai mudar, vai aumentar barbaramente os controles estatais. Obviamente que nós vamos ter inflação mais alta, e inflação mais alta são custos mais altos, e provavelmente vai acontecer o que aconteceu na Argentina, né? A transferência de responsabilidade pelo aumento de preços vai ser levada ao empresário, aí vai ter perseguição, impossibilidade de aumentar preços, cadeia, como aquilo que se viu lá na época do Sarney e está se vendo na Argentina. Então, tenho alertado muitas empresas para já se prepararem para esse cenário de custos crescentes e impossibilidade de aumentar preços, o que vai certamente levar a essa perseguição e transferência de responsabilidade do governo, que é o grande responsável pela inflação e aumento de custos, para as empresas. Então, que se preparem, no mínimo, por esse cenário. Se não vier coisa pior, né, Silvio? Então, eu estou muito preocupado, porque eu acho que, enfim, o Brasil,
como disse Roberto Campos, né, a gente nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. É verdade. Estamos perdendo mais uma, né? Então, acho que nós vamos ter um retrocesso importante no país, em todos os aspectos, se não tivermos coisa pior. Eu acho que essas restrições à liberdade de expressão, as restrições à liberdade de pensamento, as restrições a veículos de comunicação, tudo isso o país está assistindo de uma forma tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu estou muito preocupado porque eu vejo, vamos dizer assim, a volta de períodos mais sombrios da história brasileira e a sociedade está quieta, vamos dizer, vê os veículos de comunicação quietos, todo mundo aceitando passivamente, prisão de pessoas sem absolutamente o decurso de processos legais, absoluto atropelo da lei, desrespeito à Constituição, tudo isso está acontecendo. E o que nós vamos... O que a sociedade está fazendo para reagir em relação a isso? Muito pouco ou nada, porque não tem que recorrer, né? Então, acho que nós estamos realmente vivendo um momento de muito, vamos dizer assim, de muito perigo em relação aos próximos meses, próximos anos no Brasil aí, porque esse retrocesso político e econômico, ele é extremamente nefasto, a gente sabe o fim da história e efetivamente quem mais perde nisso tudo é a população mais carente, que mais sofre com inflação, com aumento de preço, aumento de custos, enfim, então tudo isso a gente sabe que eles vão ser os mais penalizados por toda essa situação. Vamos falar uma coisa boa, melhor, quer dizer, não sei se é boa ou melhor, que é nosso Grêmio. Aí, o Grêmio agora voltando para a primeira divisão, e aí tem uma série de mudanças. Como é que tu está vendo o quadro? Tu saíste da presidência do Conselho, Eu serei né? presidente do Conselho em outubro, hoje sou um ex-presidente do Conselho, e ex não faz nada, não fala nada. Tive até minha fotografia inaugurada recentemente lá na galeria de ex-presidente do Conselho. Aliás, eu só tenho 5 vivos, né? 4 e eu agora, né? Ex-presidente do Conselho do Grêmio. Então, são muito poucos. Com muita alegria vi a minha inauguração da minha foto lá, até levei meu pai lá para acompanhar a solenidade ali, muito simples ali, muito tocante. Mas vejo o Grêmio, vamos dizer assim, um processo de transição normal, né? Essas situações acontecem. Só desejo muita sorte aí ao Guerra, a equipe dele, aos vice-presidentes. Tenho acompanhado à distância, aqui e ali tenho sido consultado por um tema ou outro, né? Mas muito pontualmente, mas estou ali à disposição para ajudar naquilo que eles entenderem necessários, mas fico numa distância regulamentar, assim, tentando ajudar da forma dentro como das posso. 4 linhas. Não, fora das 4 linhas, fora das 4 linhas, das 4 linhas, deixa eles lá dentro. Peter, obrigado pela tua presença, volta mais vezes agora no ano que vem, aí começa daqui a uns dias, né? Mas só para encerrar, qual é a tua previsão de PIB para o ano que vem? Eu acho que o PIB, se for positivo, já está muito bom, Silvio. Eu acho que vai ser muito Esse ano difícil nós ter um PIB ficaremos em positivo. torno de 3%. É, né? eu acho que se for 0 ano que vem, vai ser muito positivo. Tem que levantar as mãos aos céus. E inflação acima, chegando perto dos 10%, eu acho no mínimo a 10%. Eu acho que vai surpreender a todos o nível de inflação que nós vamos chegar com esse gasto grande que aconteceu, fura-teto, PEC, esse tipo de coisa. Então, acho que nós vamos ter a inflação alta. Estado e tal. Sem dúvida. Tá bom, obrigado, um grande abraço, um bom ano de 2023 para todos nós. Muito obrigado para todos nós e para ti também. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.